Boa noite, família. Você que está entrando aí, todas as quartas agora, às 9 da noite, a gente tem se conectado. Eu vou colocar aqui o tema da live enquanto eu espero por vocês. Hoje vai ser uma live super legal, um tema que vocês já pediram bastante pra gente, que é como será que a gente pode parar de remoer o passado? Aquelas coisas que ficam às vezes meses, até anos, quem sabe décadas aí na sua cabeça, por alguma situação que você tenha vivido e você não consegue superar. Depois dessa live eu garanto que você vai sair transformado. Então, deem um oi aí, falem de onde vocês são, enquanto eu espero pela Júlia conectar com o de amor. Ah, ela já me pediu. Com a energia dela, que vem aqui para dar uma animada. Oi, Simone, Kathleen, Júlia, Lucila, que tá entrando. Falem de onde vocês são. E olha lá Oi, aí. amores! Maravilhosa! Boa Estamos... noite, pessoal. Mulheres de preto. Boa noite, amiga. Espero que a minha conexão esteja boa. Qualquer coisa, vocês nos avisem aí. Sempre com É emoções, isso, não é eu acho que mesmo? eu acho que eu tô com um delayzinho pra variar, né? Um atraso. Então, assim, quando eu falar, espera 2 segundos, amiga, que eu acho que a gente tá num time zone diferente aqui, mas tá beleza. Acho que esse As fuso horário Beatriz, é a muito louco. Isa. Assim, Cotia de São Paulo Esse é fuso um horário do absurdo. FaceTime não tá rolando. A Sabrina, a Lucila, a Dani da nossa turma entrou aí, toda a família. Gente, bem-vindos. Assim, que nem Ai, a que Paulinha legal, falou, a tava gente vai saudades. conversar muito sobre remoer passado, ruminar pensamentos que podem não ser tão saudáveis, né? Repassar eventos e situações na nossa cabeça. E a gente quer tirar o peso que isso traz, né, amiga? É esse que vai ser nosso diálogo aqui hoje. Então participem, tá? Mandem os exemplos de vocês. Vamos contando junto. Exatamente. Eu tenho certeza que depois dessa live, como eu estava falando para quem estava aqui no começo, vocês vão conseguir ressignificar um monte de coisa. A gente vai dar dica prática. Essa live não vai ficar salva, então vai entrando, vai mandando aí o convite, o aviãozinho que está embaixo da Júlia, para alguém que você acha que está remoendo o passado tempo demais, para essa pessoa superar e se transformar depois do que a gente vai falar aqui. Prometo que vai ser muito, muito especial. E peguem também um papelzinho para fazer anotações. Olha a Põe a Nessa aí arte da fazendo capa, amigas. print. Põe a arte da capa aí. A Nessa tá A aqui. arte dele. Simone, Zé Arnaldo, Lu. Várias Lus. Várias Lucila, Lu tá aí. Gente, tô pra espirrar, sabe? Na iminência. Calma aí. É assim, gente. É ao Perdão. vivo. É ao vivo. Vamos lá. Não é rinite, tá, gente? Prometo. Bom, então é isso, né? Oficialmente a gente vai falar como parar de remoer o passado. Eu acredito que todos nós, em menor, maior número, gênero e grau, aí a gente pode se identificar com esse remoer, que nem eu falei, e traz às vezes uma tristeza, né, amiga? Uma angústia, a gente fica martelando numa ideia. E aí eu até fiz um IGTV, só fazendo um paralelo disso, um pouquinho Uhum. conectado a isso ontem, que muitas vezes a gente fica remoendo o passado e aí a gente muda ele pro mal às vezes, tá? Tô falando aqui pro mal porque é quando nos incomoda. Então, por exemplo, eu briguei com a Paula e aquilo remou tanto e falo tanto aquilo pra mim. A gente se separou. Daria 2 anos eu já idealizei aquele evento tantas vezes, trazendo Uhum. como ela me ofendeu, ou trazendo a razão para mim, que eu até já mudo, né, o passado, eu até já mudo o evento, já adiciono uma bagagem ali que nem era dele, né? Então a gente quer aqui hoje tentar dar esses steps back, né, esses passos para trás, falar, opa, peraí, vamos ressignificar aqui, vamos parar de remoer o passado, mas para a gente parar de remoer, a gente tem que bater na porta, né, do evento que incomodou a gente, né? Essa é a parte difícil, essa é a parte que é até um pouco terapêutica, né, amiga? Uhum. Que é esse trabalho aí, muito necessário, que também entra na questão do autoconhecimento, né? De saber o que a gente sente numa situação, de entender por que isso me chateou. Enfim, vamos lá, não quero ficar dando muito spoiler aqui. Vamos ver aí, amiga, possíveis eventos que nos fazem remoer o passado. Claro que cada um tem o seu. Então, de novo, gente, participem, tá? O que aplica a você? Talvez seja um término de um relacionamento que você remoe, que você não entendeu, que você não achou justo, que você se sentiu traído. Talvez seja um luto, perdeu alguém querido, perdeu, enfim, um cachorro, algum evento na sua vida em que você teve uma perda e não conseguiu remoer esse luto, um abuso, uma traição de alguma pessoa que você sentiu aí, que nem eu falei, injustiçado, um conflito, uma briga com uma amiga, parente de família,
Ou saudades de algo, algum momento muito especial que você Uhum. viveu e que você fica voltando falando, se eu tivesse lá, e a gente remoe, e a gente tenta viver aquela situação de novo, né? A É, a- Lucila falando que é o término. Acho que muita gente se identifica com essa situação. Talvez seja uma das coisas mais difíceis de se superar. A gente vai conversar um pouco sobre isso também, dar exemplos. E se você tem aí algum ex que ainda está na sua cabeça depois dessa live, a gente vai te dar dicas para você superar este ex e seguir em frente. A Nessa falando que não guarda rancor, ela tem facilidade para seguir em frente. Muito provavelmente você usa algumas dessas ferramentas que a gente vai falar. Embora, às vezes, o remoer o passado não tenha a ver exatamente com o rancor. A gente pode até remoer o passado por algo que a gente fez, por alguma coisa que a gente fez, a gente também talvez é. deveria ter feito diferente. Então, a gente vai dar uma visão mais completa hoje para vocês, O de algo Tamiel desse tá tipo. falando, pode ser tudo? Pode, ué, pode, tá bom, você tá na live certa, então. A Luísa tá falando A Lu 2, também. 3, 5 e 6. A Sabrina metendo bala no 5. É isso, gente. Então vão identificando aí coisas que vocês remoem do seu passado pra gente trazer Uhum, essa live pra vida de vocês, né? Que é pra deixar aplicável pra vocês. Então, o que uhum, acontece quando a gente remoe o passado, né, gente? A gente pode adicionar nas nossas costas aí, né, amigo, o quê? Uma bagagem emocional, né? Então é quase que literalmente uma mala, né? Um peso que está nas suas costas e é muito mais que um peso uhum, físico. É o pior tipo de peso que tem, que é essa bagagem emocional que pesa nos seus sentimentos, que pesa nas suas emoções, no seu dia a dia, no seu uhum. humor, na sua energia, na sua ansiedade, enfim. Então, você acha que você tem uma bagagem emocional por ficar remoendo o passado com frequência, né? Você entende que tem esse peso adicionado aí às suas costas, que só depende de você em um processo aí de cura para poder liberá-lo? Porque isso pesa, né, amiga? Essa bagagem emocional. Isso é ruim, vai ficando Uhum, com a gente vai, como eu falei, ficando às vezes até rancoroso, né? E nos fechando uhum. para vulnerabilidade, nos fechando para coisas futuras por causa dessa bagagem. E a mala é uma boa metáfora, porque é realmente algo que a gente carrega às vezes, e a gente não percebe, a gente carrega Uhum. esse ressentimento, essa história na nossa cabeça. E aí, para novas relações, para novas experiências que a gente vai ter, a mala tá ali, a gente não deixou ela para trás. Isso interfere muito na nossa qualidade emocional, na nossa qualidade de entrega e nas nossas decisões. Então, o principal objetivo daqui, para vocês conseguirem parar de remoer o passado, é porque quando a gente fica remoendo o passado, a gente não se permite ficar totalmente presente e aí a gente boicota o nosso futuro. Então, acho que Exato. esse é o grande objetivo aqui dessa live, da gente conseguir conversar. Tem gente aí que já falou também que a meta de vida é conseguir superar. Então, primeiro, vamos para alguns mitos que a gente Vamos. fala quando a gente está muito ressentido, muito desmistificar. Vamos lá. Quando a gente está muito assim, principalmente se a gente termina um namoro, num término de namoro, ou passando por um luto, por alguma situação difícil, é muito comum a gente ouvir essa frase. Ah, mas o tempo cura, né? O tempo cura todas as coisas, é só esperar, não existe nenhum melhor remédio que o tempo. Por que que isso é um mito? Não é que o tempo ele não tem o seu papel. Ele tem, e a gente até vai falar do papel dele aqui. Só que ele por si só, ele não é um bom remédio se a gente não fizer nada com esse tempo. Se a gente usar esse tempo para remoer o passado, a gente pode ficar ressentido nessa história, às vezes por anos. Será que você não conhece alguém que está mergulhado numa história por anos? Porque fica ali conversando consigo mesmo sobre aquela narrativa, Uhum. achando que as coisas deveriam ter sido diferentes, achando que o presente poderia ser totalmente diferente se as coisas tivessem acontecido de um jeito diferente, se fulano não tivesse partido, se tal história não tivesse acabado, se eu não tivesse sido demitido. Qual será a história? Então, aqui o Tamiel está falando que a bagagem que a gente mostrou aqui, para quem está entrando agora, essa bagagem emocional, é uma metáfora otimista, porque tem linhas do budismo de carregar um cadáver, eu já ouvi. É verdade. A gente podia ter colocado um Nunca ouvi isso, cadáver. mas achei curioso, achei curioso. Cuidado com o que você leva na sua bagagem emocional, gente. Pode ter até uma coisa morta aí, um sentimento morto, né? Um sentimento morto. E a Nessa falando uma coisa bem importante: o tempo não cura, a pessoa apenas se acostuma com os acontecimentos. Então,
Esse é o problema. O tempo por si só não cura. E outra coisa é achar que a gente tem um tempo certo. Então, vamos supor, eu terminei uma relação de 7 anos e consegui superar em 2 meses. Depois de 2 meses, eu estava me sentindo pronta para outra, sem remoer o meu passado. Aí eu acho que esses 2 meses é o meu tempo de superar as coisas. Aí eu termino uma relação, de repente, de 7 meses depois, e acho que esses meus. Se eu terminei em 2 dias, 7 anos, 2 meses, Proporcional, né? isso não existe. A gente tem que tomar cuidado em não relativizar as coisas e em não colocar fórmula, porque cada experiência vai ter um impacto único na gente. A gente vai estar de um jeito diferente também, né? A vida vai amadurecendo e às vezes a gente vai também acumulando traumas, então vai ficando mais sensível para algumas experiências ou algumas pessoas nos impactam mais. Então, a história que a gente viveu com elas também vai refletir na gente de um jeito diferente. Cuidado, então, em achar que só o tempo cura. Já vamos acabar com esse mito. E um outro mito que eu quero que vocês acabem é esse que também é bem famoso. O melhor jeito de superar uma pessoa, arranja outra. Passa para outra, fila anda, vamos lá. Não, nem sempre é assim. Você não conhece, ou talvez você não seja uma pessoa que arranjou alguém e ali no pano de fundo, você toda hora ficava lembrando de um ex, de alguém que te marcou muito, que talvez não tenha sido ex, tenha sido uma paixão platônica, mas que ficou marcado aí no seu coração. Ou alguma história, aqui a gente está falando de relacionamentos, mas isso pode acontecer em várias outras situações, até em amizades, enfim, novos trabalhos. Então, só o fato de você superar te ajuda a você parar de fazer uma narrativa, porque você vai ter uma outra ocupação. Mas por si só, isso não é suficiente. Porque às vezes a gente fica tão mergulhado naquela história que a gente continua a remoer o passado e pior, aí impacta a outra pessoa com quem a gente se relaciona. Então, esse é um mito que a gente tem que tomar também bastante cuidado. Muito bom. E o nosso mito número 3 é melhor não ficar falando sobre isso, né? Eu acho que não gostamos de generalização, aliás, a gente fala muito como não é bom generalizar, mas essa tende a ser por causa da nossa cultura um pouco sexista e machista, até que o homem tem que segurar essa barra de não poder ser vulnerável, não poder ser emotivo ou sensível. Então isso acaba sendo até um pouquinho comum entre os homens, né? Não vou ficar falando sobre isso, né? Vai para outra, falando de um relacionamento, por exemplo. E isso é um mito, né, gente? Que não falar, porque, não quero ficar falando sobre isso para não reverberar e aí a dor vai sumir. Não, é um mito, gente. Dor, anotem aí, dor que não é transformada é transmitida, tá? Então Perfeito. não adianta a gente reprimir, colocar sujeira embaixo do tapete, achar que ali vai desaparecer porque eu escondi. Você só escondeu, gente. Tudo que é escondido vem à tona depois e pode vir mais potente, né? Então a gente tem que tomar cuidado para, não vou ficar falando sobre isso, vou esconder, já já isso aqui some. Não, tudo que está dentro de você é uma mágoa e algo que você remoe, não tem como aquilo sumir do nada, assim, um processo de cura, né? Aquilo se transformar em algo positivo sem você fazer esse trabalho, sem aquilo passar por essa ponte, né? Então, esse também é um mito, de, não vou falar sobre isso, já já vai sumir. Não, isso é um mito, não acontece. E o último mito que a gente quer desmistificar aqui que tem a ver cura... com um pouco que a Anessa falou aí. Olha só, ela já se antecipou. Gente, eu ia falar porque eu falei, acho que a Paula já colocou e eu tô atrasada, porque a Nessa falou exatamente o que era. Perfeito, é isso. O nosso mito número 4 é que a cura é desabafar. Então, eu vou ser vulnerável. Eu aprendi com a Paula e com a Júlia lá que eu tenho que ser vulnerável. Tô magoada, vou sair desabafando com todo mundo e assim eu acho que eu vou trabalhar a minha questão. Gente, calma lá, né? A parte do desabafar, ser vulnerável, contar com um círculo de amigos e pessoas próximas a você que, né, te tragam uma confiança, né, te tragam um apoio, é uma coisa. Mas só esse processo de falar para todo mundo, enfim, pode te ajudar, na verdade, a ficar reforçando essa história na sua cabeça e repetindo aquilo, né? Se você não tem um propósito ao desabafar, se você não tem um propósito a falar aquilo para alguém, se você não está buscando essa cura, só você ficar ruminando é você repetir o problema, repetir a conversa. E muitas vezes, a Nessa está falando, a gente faz isso sem querer, né? Você não se referiu a isso, mas a gente faz isso sem querer. Às vezes a gente fala, eu tô tão magoado, né? Paula, eu tô sempre repetindo o problema para ela, tô sempre repetindo para minha mãe e tal, e você acaba virando refém dessa situação. Aí pode rolar vitimização,
pode rolar, enfim, várias coisas que chegam depois disso. Então, cuidado também com achar que a cura é desabafar, sair sendo vulnerável. Calma, depende do contexto, depende da meta, depende do propósito, né? Então, esses são 4 mitos que a gente E quis. até de quem escuta, como o Daniel falou também. Também tem essa. Sim. Isso, exatamente, A exatamente, né? Kel A perdeu gente aí, vai não falar para uma falar pode ser pessoa. um problema. Era o A 3, era Kel o só tá 3, falando. Kel. Pode ser um problema É um sim. problema, pode ser um problema. Se a gente não fala, um lado é falar demais, sem propósito, ficar repetindo o problema, e o outro lado é falar de menos, não falar, reprimir e achar que esconder aquilo debaixo do tapete é uma boa. Então, nenhum nem outro, a gente quer o equilíbrio, né? A gente quer a cura ali, enfrentando o problema de frente. Então, como é que a gente pode parar de remoer, amiga? E Vamos começar mais. aí com alguns passos. Isso. E mais Perdão, tá do que com, um tá com atraso. equilíbrio só. Tá com atraso, eu tô com atraso. Mais do que o equilíbrio, a gente quer dar ferramentas práticas para vocês. Então, se vocês tiverem um lugar para anotar, que não seja o celular que vocês estão usando agora, vai ser ótimo, porque vocês podem aplicar em qualquer situação de desgaste emocional, qualquer situação que fica ali, algo preso no coração que você não sabe como seguir em frente, ou que aquilo está intoxicando seus pensamentos, dominando suas emoções. Como é que eu vou me enfiar em novas relações se eu não consigo superar essa história? Se essa história ainda conversa tanto comigo e se essa história acabou fazendo parte de quem eu sou. Então, a primeira coisa pode parecer um pouco contraditório, mas é compreender e abraçar a dor como seu novo normal. Eu sei que tá na moda falar novo normal, e não é o novo normal que a gente tá falando agora, depois da pandemia, né? Quando passar tudo isso. Não. O novo normal é, a partir de uma nova situação, a partir de um sofrimento, a gente tem que entender que as coisas vão ser diferentes. E por um tempo, aquele sofrimento vai nos acompanhar até que ele deixe de acompanhar, até que aquela dor deixe de doer. Os budistas, já que também o Tamiel deu aí um ditado falando que os budistas acompanham, eles fazem essa comparação de que a gente carrega um cadáver. Os budistas também falam que o pior é quando você sofre por sofrer. Você já reparou quantas vezes você não sofre pela causa do sofrimento em si, mas você sofre porque você está sofrendo, porque você está perguntando, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não queria sofrer. E aí você fica lutando contra aquele sofrimento, ao invés de tentar olhar para a causa e olhar para sua dor, falar, tá doendo, eu tô triste. Todas as pessoas do mundo sofrem. Infelizmente, isso é parte da vida. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Tem ninguém que não tenha sofrimentos na vida. Pode ser em maior ou menor grau, claro. Tem muitas pessoas privilegiadas e a gente se inclui nisso, que a gente considera os nossos sofrimentos totalmente suportáveis. Tem gente que passa fome, são sofrimentos muito mais profundos, mas todo mundo sofre. É parte da experiência humana. E mais uma coisa que é parte da experiência humana, a gente querer se ver livre do sofrimento. Todo mundo quer parar de sofrer. Só que a questão é que a gente tem que entender que durante esse processo, enquanto a gente está passando por aquela dor, por aquele luto, seja um luto de perder uma história, perder algo, perder uma relação, um emprego, seja qual ar for que vai causar essa dor, ele vai fazer parte do seu novo normal. Então as coisas vão ser diferentes. E olha só, isso não precisa ser uma coisa ruim. Você vai sair dessa história muito mais madura. A gente sabe que a gente aprende tanto com a dor amadurece a dor transforma muito mais que as alegrias. Infelizmente. Por quê? Porque com esses traumas, com tudo que a gente passa, se a gente conseguir ter um tempo para olhar isso de frente e para tirar algum aprendizado, a gente sai mais maduro, a gente sai diferente daquela situação. Então, o Tamiel também está falando como a gente tenta resistir, negar com várias forças, né? Isso que é um aspecto inerente. A gente, ainda mais, eu sinto na cultura de hoje que a gente também está ficando muito mimado em alguns sentidos. Quando a gente tem as coisas a fácil acesso e quando a vida é muito rápida, a gente quer que as coisas passem também de forma rápida. Principalmente o sofrimento. Eu quero fases boas. E aí a gente fica esperando essa vida perfeita sem sofrimento, que nunca chega e nunca vai chegar. E a gente não se permite aprender com as nossas dores. Porque, putz, é muito punk, né? A gente viver com todos os nossos lutos e com todas as nossas dores. Então, pergunte-se
se você é uma pessoa que fala quando você está passando por uma situação, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E liberte-se e fala, cara, isso está acontecendo comigo e com todos os outros 8 bilhões de seres humanos. Estamos sofrendo de formas diferentes, mas isso faz parte. E a gente muda, se transforma e melhora por causa disso. Perfeito. A Ana Paula tinha perguntado como saber a hora certa de ser vulnerável e a hora certa de parar de desabafar, né? Como é que essa linha tênue entre falar demais e falar de menos sobre algo que está te magoando. Olha, eu acho que nesses passos você vai aprender melhor, tá, Ana Paula, sobre essa linha tênue, mas eu posso te dizer, de novo, aquilo está te trazendo o quê? Aquilo está reforçando o seu papel de vítima, por exemplo? Se você repete a história over and over, sabe? Você fica repetindo para reforçar esse papel de vítima, ou reforçar a sua percepção da situação. Quando você repete a história e ela tem sempre o mesmo intuito, eu acho que é hora de parar de desabafar, porque aquilo não está te levando para nenhum lugar produtivo. Agora, quando é alguém que você ama, que você confia, e aquilo ainda está fresco em você, e aquilo ainda está, né, novo para você, e você está realmente tentando achar alguém para compartilhar, não a dor, mas para compartilhar um espaço seguro ali para você se expressar, aí é uma hora de estar conversando, né? Então não tem muita receita mágica, não tem A e B, né? Aqui é a hora boa, aqui não é. Mas você tem que sentir qual que é o intuito de você estar fazendo aquilo, né? Acho que a paz no coração, esse saber que você está fazendo aquilo de um bom lugar para compartilhar ou para tentar remoer a situação, acho que você tem essa noção. E não é tão bom, né? Remoer não é tão bom para a sua saúde aí emocional. A Luísa está perguntando como é A Lu mesmo a também frase que estava eu falei. perguntando da sua. Isso, a A gente Thalita está com respondeu, atraso, perfeita. amiga. Então, a gente está com atraso, eu tenho que falar de montão, você tem que falar de montão depois. Mas eu vou então para o segundo passo, amiga, põe aí. O Pronto. segundo passo para a gente parar de remoer as coisas do nosso passado é exatamente você processar o que você remoe, né? Todo luto é uma perda. E tudo que a gente está remoendo de alguma forma trouxe uma perda pra gente, de novo. Seja de um relacionamento, seja de uma perda mesmo de alguém, seja de uma situação que você perdeu no passado. Então, você tem esse luto. E a primeira coisa que a gente não deve fazer é passar por cima do luto, querer chegar na etapa que vem depois dele, né? Pular essa etapa do luto é um desserviço, né, pra gente. E é a forma mais garantida, eu diria, da gente ficar remoendo isso no futuro de uma forma de uma ferida não curada, né? Terapia, alô, de novo. Então, o passo 2 é você realmente. É difícil, né, gente? Eu acho que é uma das partes mais dolorosas do processo, que é você olhar para o seu luto, para essa perda que está dentro de você, e você encarar, e você entendê-la. Porque só aí, quando você entender essa perda, você vai poder curá-la. Você não pode curar alguma coisa que você não conhece. Você não pode consertar, você não pode ressignificar alguma coisa de que você não tem conhecimento, né? Então você precisa falar para você mesmo, aí da forma que você quiser, escrevendo ou conversando com alguém que você confie e ame. Realmente entenda do que você sente falta, sobre o que é esse luto, o que você está remoendo. Porque, de novo, às vezes você remove uma coisa por 10 anos e você esquece o motivo inicial. Já virou uma bola de neve de coisas em você que você já nem sabe mais. Então, esse processo ele é quase que urgente, né? Você dá esse momento de processar esse luto, né? A gente quer fugir disso porque é extremamente desagradável. E nosso corpo, nosso cérebro, ele quer coisas agradáveis, né? Sensações agradáveis, Lógico. pensamentos agradáveis. E a gente quer fugir, mas não, fica ali, processa esse luto, né? Por que que eu tô me sentindo assim? Que planos que eu tinha com aquela pessoa, naquela situação que não deram certo? Entenda-se, compreenda-se, porque essa parte é essencial. E aqui, peraí, eu só não quero passar o comentário da Anissa. Eu conheço pessoas que sentem saudade do sofrimento passado. Isso acontece? Acontece porque a gente se apega, né, Nessa? A gente se apega, talvez, ao papel de vítima ou um papel de vilão, a gente vai falar sobre isso, e a gente se apega a essas dinâmicas, né? E isso tudo é falta de processar esse luto. Então, uma alternativa. Exato, não foi direito, né? Se apega se o sofrimento ainda tá ali. Talvez ele esteja menor, mas ele tá resignado em você. Exatamente, exatamente. Então é muito importante essa parte de você compreender essa perda dentro de você, entender o que ela faz com você e com as suas emoções, para daí, a partir daí, a gente poder ir curando. E para esse passo, gente, anota aí, tem exercício prático, que pega um papel e uma caneta. Se você tem uma situação que está te deixando aí mal, que você está remoendo, que você está ruminando,
escreva, né, nessa parte do luto, escreva essas suas perdas. O que eu perdi aqui? Qual foi a minha sensação de perder uma pessoa especial que me agregava? Eu tive que voltar do meu intercâmbio, era uma situação que eu gostava muito, ou uma pessoa que era próxima de mim que, infelizmente, né, faleceu e eu sinto falta. Escreva suas perdas e saiba dizer tchau para cada uma delas de forma, né, do desapego, de forma bonita, de forma com gratidão, né, pelo que vocês viveram. E aí você consegue começar a ressignificar esse processo. Mas essa parte é complicada e necessária, né, amiga, de processar esse luto. E eu diria até para tentar ser específico, porque às vezes a gente acha que a perda é a gente perdeu uma pessoa. A gente não perdeu só uma pessoa, seja por uma morte, seja por um término. A gente perdeu os sonhos que a gente construiu com aquela pessoa. De repente a gente tinha o sonho de ter uma família, o sonho de ter alguma história juntos, o sonho de ter, né, uma casa. E aí tudo aquilo, além da pessoa, a gente perde e a gente passa pelo luto, então, não só do término daquela relação, mas o luto do pacotinho que aquilo representava para você. Então, tenta ser específico na hora de escrever essas perdas, porque quanto mais isso ficar claro do que está doendo em você, às vezes não era, especialmente em términos, né? Não tô falando de uma situação de morte e tal. Às vezes em términos, às vezes porque você perdeu até uma amizade muito importante para você, um relacionamento familiar. Talvez não fosse a pessoa em si, talvez fosse a ideia que você construiu daquela relação que você está sofrendo. E quando a gente entende isso, uau, se abre um caminho de possibilidades, estratégias. Porque não era exatamente a pessoa, eu tô sofrendo porque eu imaginei que com ela eu viveria este sonho. Mas espera, o sonho, ele não precisa ter morrido. Será que não dá para viver com outra pessoa? Quando a gente faz essa reflexão, a gente chega em níveis muito mais profundos, tanto de autoconhecimento quanto de estratégias que a gente vai falar daqui a pouco, que você pode ter para ter mais poder, né? Empoderamento. Então, seja específico nas suas perdas e nos seus lutos. Muito boa. Vamos para o terceiro. O terceiro, vamos então tentar entender melhor. Vocês primeiro conseguiram abraçar a dor e depois ter um tempo para processar o luto e quais as perdas que estão doendo dentro de vocês. Agora, a gente quer instigar vocês a cavarem um pouquinho mais para alguma coisa que vocês estão remoendo aí. Qual é a causa verdadeira dessa dor? E aqui eu vou falar para vocês a diferença entre causa e estímulo. Eu não estou falando, você pode falar, a causa é porque, sei lá, alguém terminou comigo, eu perdi isso. Isso foi algo externo, um estímulo, algo que te aconteceu. A forma como você interpretou e como isso ressoou dentro de você que é a causa. Porque talvez outra pessoa pudesse ter uma reação totalmente diferente. Quantas pessoas não perdem empregos ou terminam amizades? E às vezes até não por escolha própria, mas depois que aquilo aconteceu, elas ficam aliviadas. Ai, nem queria aquilo mesmo. Nossa, agora me fez até um favor, agora eu vou ter coragem de fazer outras coisas e tal. Então, não quer dizer o estímulo, essencialmente, seja o motivo. Qual a causa que estava ali dentro de você? Já parou para refletir isso? O que realmente você tinha construído, além de todos os seus sonhos, que você queria preencher? Que necessidades que estavam sendo atendidas antes, que deixaram de ser atendidas quando aquilo acabou, quando você não tem mais isso no seu presente, que você fica remoendo, eu queria ter isso de volta. Por quê? Por que você queria? Qual a necessidade que está aí por trás? Então, mais um exercício para vocês fazerem primeiro, listar exatamente o que te aconteceu e quais as emoções que você está sentindo com aquilo. Então, aconteceu que eu terminei uma relação ou fulano terminou uma relação comigo. Eu estou me sentindo triste, eu estou frustrado, eu estou magoado, eu estou bravo. Enfim, qualquer emoção desagradável que esteja dentro de você. Estou confuso, não sei o que está acontecendo na minha vida, estou perdido. Lista essas emoções e se pega pensando, tá bom, mas por que você está sentindo isso? Qual a sua interpretação? Eu tô triste porque eu gostava de me sentir amada. Com essa pessoa eu me senti amada. E agora que eu não tenho mais essa pessoa, é como se essa necessidade não tivesse sido preenchida. Ou eu gostava de me sentir pertencente a algo, a uma amizade, a uma relação.
o que você tinha que você deixou de ter. Seja específico, porque quando você consegue entender a causa dessa sua dor, além de você praticar esse autoconhecimento, você vai conseguindo evoluir para os próximos passos, que é fazer estratégias para lidar com essas causas, para ter outras razões para preencher. Então, não pulem esta etapa. E a Eve está falando, a causa não é o fato. Perfeito, é isso. Eu só queria fazer um PS aí, amiga, muito bom. Eu ia falar que esse próximo passo que a gente vai ver agora é a grande mudança, né? Mas esse também é muito bom porque às vezes a gente perde, vamos supor, um relacionamento amoroso, vai, que eu sei que é um caso para muita gente. E aí depois de não entender, não passar pelo processo de luto e não compreender a causa do que me causou dor, a única coisa que eu lembro desse processo foi que a pessoa foi muito injusta comigo. Mas fazendo esse exercício, a gente consegue listar exatamente o que você falou. Na verdade, eu me senti tão triste porque eu perdi aquele lugar na relação em que eu senti que eu pertencia a um relacionamento, né? Então, você consegue ali ressignificar. Eu acho isso muito poderoso. E te escutando falar, me deu esse insight. Mas achei muito bom. Então, vamos lá para o quarto passo, que é esse que eu acho que é a grande, assim, que é o que vai transformar, acredito eu. Depois de você passar por esses passos iniciais, que são muito esse mapeamento do que eu sinto, esse luto, qual que é a minha dor, de onde vem isso, e entender, a gente vai começar, é aí que a gente vai parar de remoer o passado, a gente vai começar a mudar a narrativa interna. Então, de novo, né? Por que a gente remoe um passado? Porque a gente está preso em alguma narrativa, né? Então, a gente, de novo, alguma situação de relacionamento. Só fala disso, né? Como se fosse a primeira vez que eu tô falando. Vamos falar de relacionamento amoroso. Você tá lá, você ficou 2 anos com uma pessoa e aí vocês terminaram. 1 ano depois, você está ali ruminando, você está remoendo aquela dor. E a narrativa interna que você tem, qual é, gente? Que muita gente faz e que eu já fiz várias vezes também, é idealizar aquele passado maravilhoso. Aquela pessoa era incrível e eu perdi o amor da minha vida. E o nosso cérebro faz muito isso, né, gente? Quem se identifica, a gente idealiza um passado que quando você voltar para o passado para verificar direitinho, não era bem assim. Era mais ou menos assim. A gente se prende às coisas boas, né? Isso é biológico. O cérebro faz isso para a gente poder ter esperança para o futuro. Então, uma mãe que tem um filho consegue fazer o parto natural várias vezes, né? Muitas vezes, porque ela esquece dessa dor, o cérebro esquece da dor para a gente poder aí suportar a vida e ter esperança para o futuro. Então é meio que biológico esse processo, esse mecanismo, mas a gente tende a fazer muito isso, né? A gente idealiza, então a gente rumina o passado e fala, nossa, mas eu perdi, e tem essa sensação de sofrimento, né? Porque a gente está idealizando um passado. Então calma lá, vamos começar a mudar essa narrativa dentro da nossa cabeça, o que quer que você esteja remoendo aí, volta para o passado. Se você está falando que foi de tudo ruim, será que foi de tudo ruim? Será que a narrativa é essa mesmo? Se você está falando que foi maravilhoso, que você perdeu a relação da sua vida, será que foi de tudo maravilhoso mesmo? Né? Começa a realmente voltar lá, lembrar de situações que podem não ter sido tão agradáveis, lembrar por que vocês romperam essa relação. Né? Então sempre tem um motivo, vamos começar a ressignificar essa narrativa dentro da gente. Então vamos fazer isso de forma prática, né, amiga? Colocar aí a primeira pergunta. Bom, Tamiel está falando, passado idealizado geralmente não é o vivido. Não é vivido. É bem isso correto. que a Júlia falou. E só, eu tenho tantas pessoas, acho que você se identifica. Se você não é essa pessoa, você não tem uma pessoa que fica falando saudade da minha relação e não sei o quê. Você vai falar, quando você vivia aquela relação, você vivia reclamando. Você odiava. Feliz. Então, vamos começar a lembrar das coisas ruins. Ah, mas não quero. Para que se lembrar? Não é para guardar rancor, não é isso. Mas é para não deixar o cérebro te enganar. Porque se você ficar lembrando do conto de fadas que sua mente está te contando, o conto de fada não era bem aquilo, né? Tudo são interpretações da nossa cabeça. É isso que a gente está falando aqui. O passado que a gente conta está aqui. Ele Exatamente. realmente não é materializado. Ele só existe aqui. Então, como é que a gente pode ressignificar?
Boa. A Bia tá falando, gente, várias questões que eu levanto na minha cabeça, vocês falam aí. Bia, é porque, Uhum. como falamos no começo, somos 8 bilhões de pessoas que passam por coisas muito Mesma coisa. similares. E esse é o poder de contar histórias, né, gente? Porque a gente vê que o outro, caramba, eu não tô nisso sozinho. Em nada você está sozinho, tá? Provavelmente tem mais um ou vários seres humanos no mundo passando por questionamentos e questões como as suas. Então a gente tá junto nessa, é por isso que a gente consegue curar em conjunto. Então vamos Uhum. fazer esse questionamento aí, né, amiga? Repare bem, então, numa história que você remói, Certo. como a Kel falou, uma frustração que você remói, será que nessa história você está se fazendo de vítima ou de vilão? Será que você está contando aí algum Uhum. desses causos para você? Será que a sua narrativa não está um pouquinho distorcida? Então, se na história você consegue identificar que a narrativa é: nossa, aquele relacionamento não deu certo porque ele me tratava assim, 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 eu me sentia ofendida e ele fazia sempre isso comigo. Talvez Uhum. você esteja se prendendo numa narrativa de vítima, né? Então, a amizade acabou, mas não foi minha culpa. A Paula sempre fazia isso comigo e não dava e tal. E você começa a contar essa história pra você e você fica presa nesse conflito, não encontrando a causa realmente, né, da dor, do sofrimento, e aí você remói esse passado, né? Então, Uhum. você fica um ciclo improdutivo que vai sugar sua energia e não vai te levar para lugar nenhum de crescimento. Ou pode ser o contrário, né? Nossa, o relacionamento acabou porque eu fui o péssima. Eu estraguei tudo, a outra pessoa era perfeita. E aí você idealiza e pode de novo se aplicar uma amizade, né? Alguma coisa assim. Ou até, gente, isso é muito ruim de falar, mas é verdade. Às vezes uma pessoa falece, alguém que você adora e tal, e aí a pessoa morreu e você fala, foi minha culpa, eu podia ter evitado, né? Enfim, você alimenta essa narrativa de vilão, que também não é saudável, né, gente? Nem a vítima e nem o vilão. Então vamos tentar enxergar isso de uma forma um pouco mais objetiva, ponderando os fatos, né? Realmente, pode, Uhum. pode, pode não ter sido muito saudável. Eu tive minha participação nisso, mas o outro provavelmente também teve, né, gente? Uma relação é sempre uma troca, né? Então vamos começar a enxergar as coisas Uhum. pelo que elas são. E é exatamente isso que a gente quer propor nesse exercício aqui desse passo 4, que Peraí, você. só falar aqui da Nessa, amiga, que ela falou Ah, que tá. é exatamente isso, o remorso, a outra pessoa seguiu. Às vezes a outra pessoa nem lembra, e você tá no papel de vilão remoendo o passado, a pessoa fala, o quê? Ui, Aquilo? Não, você tá exatamente. ainda pensando naquilo? Exatamente. Eu já superei, tipo assim, Não, nem e olha isso. lembrava. Às vezes você vai se desculpar com alguém, aí a pessoa, oi? Aí você, cara, eu É, tô aqui há anos me pegando nisso, um peso na minha bagagem tomando emocional aqui nas coragem. minhas costas, e eu tô ruminando isso há um tempo. Uma pessoa, nossa, relaxa, e te livra da sua bagagem emocional com uma frase, né? Então, olha como a gente conta narrativas que não tem nada a ver às vezes, né? É. É realmente isso mesmo. Então, vamos lá, gente, façam esse exercício, que esse Esse exercício aqui vale aqui print. Faça um print, pode que não vai ficar salva a live. pode ser muito libertador, que é literalmente desprenda-se das narrativas que você está contando de novo, de novo, de novo na sua cabeça e avalie na terceira pessoa. Então tem uma frase de Saramago que ele diz: quem está na ilha não consegue ver a ilha, né? Então você tem que sair da ilha para poder ver a ilha, e esse exercício te propõe sair da sua cabeça, dos conflitos que você repete para si mesmo, saia deles, na terceira pessoa, escreva: aconteceu isso. Nós dois rompemos o nosso relacionamento. Esse é o fato. Ou às vezes até a outra pessoa de fato terminou com você. A outra pessoa terminou comigo. Esse é o fato, não é a outra pessoa me injustiçou, me senti traído, Me eu fui abandonou. abandonado. Não, não. Isso é o seu sentimento da situação, é a narrativa. Vamos pro Uhum. fato, tá? Nossa interpretação. E me fez sentir triste. Me fez sentir solitário por um tempo. Porque eu precisava, naquela época, de companhia, de pertencimento, né? Uhum. De amor, enfim, de reciprocidade. Então, o que isso vai fazer para você? Né? O que esse exercício vai trazer para você? Uma visão mais objetiva do fato. Primeiro que vai começar a cortar já essa narrativa que você está se repetindo. Vai conseguir atacar exatamente o que a gente quer atacar aqui, que é esse remoer o passado. Então a gente vai direto pro fato e a gente entende como eu me senti. Cara, eu me senti assim. Mas o que era a minha necessidade naquele momento? Por que eu me Uhum. sinto assim? Ah, tá, porque eu precisava pertencer. Beleza, legal, entendi esse fato, não preciso mais remoer na minha cabeça. Onde é que na minha vida, daqui para frente, de forma otimista, eu consigo achar um pertencimento de forma saudável? Porque eu entendi que eu precisava de pertencimento. Era isso que me deixou tão triste, né? Então você Uhum. tem aí
uma análise, né, mais objetiva, mais factual, mais justa das coisas, sem tanta interpretação, sem tanta bagagem, né? Porque a bagagem acumula e a gente às vezes acredita numa história que nem é a verdade, né? Não é o que aconteceu. Então esse exercício traz a gente para uma coisa mais verdadeira. Então, só para ficar claro, até para quem se distraiu um pouco, se ao invés de falar esse esqueminha que a Júlia contou aqui, aconteceu isso que me fez sentir essa emoção porque na época eu precisava. Perceba que você está se responsabilizando por um fato, saindo um pouco do campo dos seus julgamentos, da narrativa ali, que pode ser muito subjetiva. Porque se você fala, eu estou me sentindo assim porque fulano... Opa! Um pouquinho de vítima. Vamos mudar. Estou me sentindo assim. O fulano, ciclano, os fatos externos a gente não controla. Tudo depende de como a gente vai lidar com aquilo. E a mesma coisa, estou me sentindo assim porque eu fiz isso e fulano se sentiu e eu estraguei tudo. Vilão. Então, também eu não estou interpretando as coisas. Você pode... Isso não quer dizer que você precisa fugir dos seus erros, né? Eu traí. Isso é uma coisa grave. Eu acho um valor moral ruim, não quero isso, não concordo com isso. Mas como você pode contar? Aconteceu isso, eu traí fulano que me fez me sentir culpado. Porque na época eu precisava de pertencimento, eu não encontrava pertencimento na minha relação e eu fui buscar em outra. Você começa a mudar essa narrativa. Você não fala, eu traí, estraguei tudo. Eu traí porque eu precisava disso. Peraí. A relação acabou. O que eu posso fazer agora? Eu estou processando o luto, estou processando. Então percebam que até por uma coisa, às vezes, que a gente fez, não é que a gente não precisa sair, que a gente não precisa aprender. Pera, agora eu sei que na época eu precisava de pertencimento. Na hora eu agi por impulso, passei por cima dos meus valores, me deixei levar. Então, perceba que assim, até para coisas ruins que a gente acha que a gente fez, a gente consegue sair desse campo, olhar na terceira pessoa e assumir o porquê que a gente fez aquilo, qual a causa, para mudar a nossa história futura. Então, acho que isso que pode ser o mais bonito, né, desse processo. Isso, o Fred perguntou, e quando o passado tem a ver com traição, como devo cuidar da relação para que tudo fique tranquilo e o passado esquecido? Imagino que você esteja perguntando de quando, numa relação atual, já teve traição no passado, e aí como você cuida da relação que ainda existe, ou como você cuida da mágoa depois que a relação terminou. Vou falar no caso que a relação ainda exista, tá? Que é um caso muito maduro, e que acontece sim, às vezes você tem um caso de traição, vamos supor, e aí quando o casal, né, quando os parceiros conseguem compreender a dor de forma madura, o perdão tem espaço no relacionamento, né? O Fred falou primeiro, eu imaginei que fosse essa mesmo. Então, às vezes acontece que a Paula, como falou aí em cima, vamos supor, né? A mulher, tá? Para não generalizar, eu já ia falar o homem traiu. A mulher vai lá e ela traiu o homem porque no momento de impulso ela foi procurar um pertencimento em algum lugar externo àquele relacionamento. Beleza, então o que eles fizeram? Eles sentaram e processaram aquele luto, aquela perda do quê? De confiança juntos. Por que isso aconteceu? Qual que é a raiz do problema? Sempre que a gente tem algum problema para a gente resolver, algum conflito, qual que foi a raiz, né? Porque a gente sabe que é moralmente errado essa traição. A raiz do problema é que eu estava procurando alguma coisa que eu não estava tendo aqui dentro dessa relação. O que eu posso fazer para mudar? Eu posso fazer X, Y, Z. Como é que você vai fazer para me provar que eu posso confiar em você de novo? Porque para mim, a de maturidade juntos. E só uma coisa, né, gente? Quando a gente escolhe perdoar, a gente escolhe perdoar, né? Eu acho que todo mundo é passivo de erro. Às vezes a gente passa por um problema na nossa relação, uma traição nesse caso, e a gente finge que perdoa e tá tudo bem, mas a gente reprime muita dor e manda para baixo do tapete. Então é importante que esse luto seja processado, seja sentido. É um baque no relacionamento, né? Então às vezes a gente fala perdoei e tal. O perdão, ele é um processo, ele é mais do que uma palavra, eu te desculpo. Ele é um processo. Então vocês têm que... a Dora tá falando, eu não consigo esquecer a traição. Gente, você não precisa esquecer uma traição. Infelizmente, tem gente que não consegue superar aquilo, tenta, coloca um esforço e sente que aquela dor volta, né? Que aquela falta de confiança volta. E aí você tem que entender, cada caso é um caso. Tem horas que vocês têm que ir cada um num caminho, que realmente aquela mágoa supera o que há de positivo naquele relacionamento. E tem vezes que ao processar esse luto juntos, vocês conseguem encontrar um caminho comum para seguir em frente. Mas tudo, eu acredito, que parta desse processo de entender a dor e ficar ali até ela se resolver. Porque depois que você reprime,
viver junto com a pessoa é complicado. E é muito a questão, assim, o Tamiel tá falando como confundem perdão com fraqueza e não com maturidade. O perdão, perdoar uma traição profundamente, é um sinal de Extremamente extrema forte. maturidade. Porque você conseguiu entender, sair da terceira pessoa, entender que a traição não teve a ver com você, teve a ver com a pessoa. Ela fez aquilo por causa de uma necessidade dela e não justifica. Mas a partir do momento que a pessoa entende aquilo, as duas entendem e há um acordo, ó, a minha necessidade é essa, só que agora eu tenho a necessidade de confiança. Como é que eu vou poder confiar que você vai poder me falar se você está precisando de pertencimento e ir para mim e recorrer a mim ao invés de procurar isso em outra pessoa? Então é uma maturidade muito grande que a relação tem que adquirir para conseguir não ficar ali um jogo de posse de ciúme doentio. O que normalmente acontece, né? Normalmente as pessoas que se perdoam numa traição ficam no. Então, agora para eu confiar em você, você vai dar o meu celular, você vai dar o seu celular e não se conversa sobre a real necessidade do que aconteceu para Exato. praticar o perdão profundo. Então, a traição é um caso muito bom aí, porque eu acho que é um caso muito difícil de superar, porque pega bem no ego, né? Então, perdão nesse caso, eu super concordo que é um passo da maturidade que vai muito além. E para a gente ir no último passo de qualquer coisa que a gente esteja remoendo no passado, seja uma traição, seja esse término repentino, por qualquer motivo, vamos então trabalhar em novas estratégias. Vocês já entenderam, já fizeram um print de como vocês podem fazer todos os passos para identificar qual a causa e a necessidade de uma dor e de um luto que você está processando, certo? Tá bom. Agora, para você conseguir sair e dar um passo além, você precisa se nutrir de esperança. Sem esperança, a gente não consegue se motivar. O que acontece com pessoas que ficam remoendo o passado? Elas ficam melancólicas, ficam tristes, remoendo o passado de uma forma pesada, elas vão contar, isso muda o semblante delas, elas realmente carregam ali aquela bagagem nas costas. E para a gente não ser essa pessoa, a gente precisa ressignificar a situação de um jeito dentro da gente que a gente tenha uma estratégia que nos dê esperança, nos dê motivação. Como é que a gente pode fazer isso? Existem algumas formas, eu vou falar para vocês. A Lorena até está falando, esse tema ajuda até a gente não se projetar no outro e não criar expectativas. Porque a gente começa a entender que as coisas que estão no passado e pertencem a gente. Então, a primeira coisa, aproveitando esse gancho da Lori, é que a primeira coisa é que você tem que definir estratégias que estão embaixo aqui, ó, do seu guarda-chuva, o que você pode fazer. Não adianta você fazer estratégia, eu briguei com a Júlia, acabou nossa amizade, eu vou fazer estratégia do que ela pode fazer para eu perdoar ela. Não, você tem que fazer estratégias que estão sob seu controle. Senão você vai ficar a vida esperando aquilo miraculosamente acontecer, né? Por um milagre. Talvez nunca aconteça e você continua remoendo o passado porque você não tomou as rédeas da situação. Então, eu pulei aqui. Isso que eu ia falar. Eu não queria te interromper, amiga, mas eu acho que você pulou. Foi só para ver se a galera estava atenta. Peraí, Boa. que misturou aqui. É esse aqui, pegue papel. É esse mesmo. Muito bem. Então, a primeira coisa, escreva o que você quer ser ou ter a partir de agora. Você pode querer ser uma pessoa transformada a partir daquela situação, ou você pode querer ter algo novo, seja algo para preencher essa sua necessidade. Então, importante, como a gente falou, algo que só você pode fazer por você. E aí, para isso, gente, a primeira dica é liste as suas necessidades. Então, o que você quer ter a partir desse luto, dessa perda que você está remoendo o passado, por quê? O que te falta? O que está dentro de você? Eu preciso de. Lembra aquele exercício que a gente fez no passo anterior, no 4? Vamos lá, começa a escrever todas as necessidades. E seja detalhista. Eu quero mais amor, eu quero mais paz, eu quero de volta ter uma paz de espírito, eu quero de volta ter a minha autoestima recuperada. O que você precisa? Seja específico nas suas necessidades. E a partir disso, pensa também se não tem algum estímulo que está alimentando essa dor. E até o Fred está falando, e se a pessoa insiste em continuar em contato ou com amizade, enfim, seja numa situação de traição ou numa situação de rompimento, né? Fica difícil. A gente tem que entender que se aquilo está ajudando a gente a remoer o passado, nós precisamos ser firmes para cortar os estímulos. A gente sabe os nossos limites, não são os outros.
Então a gente tem que ser falar, gente, eu não quero. Eu acho que ele está perguntando, amiga, se a pessoa insiste em continuar em contato com a pessoa com quem ela traiu, né? Ele tá entrando um Com quem ela detalhe falou. aqui. Não, Fred, tem uma questão também que é de limites, viu? Assim, a gente tem que. Quando a gente Uhum. perdoa algo nessa profundidade, se tratando de uma traição, você entra em um acordo, né? Então tem limites que vocês estabelecem, não o limite de uma forma. Um limite, assim, você pega e estabelece, mas vocês conversam, né? Um limite que os dois compreendem que vai ser Sim. saudável. Aí, porra, um limite para você, se você se sente mal com a pessoa se comunicando com a outra com quem o evento aconteceu, a pessoa tem que, de forma bem clara, entender isso e você tem que saber comunicar de forma direta, né? Então, essa parte da comunicação é muito importante. No nosso perfil, a gente posta muita coisa em relação a isso. Mas eu acho que Exato. essa é a questão de limite. Limites, exato. Estabelecer limites. Se você acha, bloqueia alguém, bloqueia um número, enfim, né? O que está dentro do seu limite que você pode para romper aquele estímulo? Tem muita gente que, sei lá, termina uma relação, até a amizade às vezes, e fica lá vendo o que a pessoa tá fazendo no Instagram, fica vendo os stories e só alimentando, remoendo mais aquele passado. E se a gente estivesse junto? E se a nossa relação ainda existisse? Isso vai alimentando algo que não é bom, é tóxico. Então a gente tem que saber os nossos limites, né? A gente tem que romper mesmo. De repente cortar laços ali, todos os laços que não vão nos ajudar a passar por aquele luto de uma forma madura até aquilo ser indiferente pra gente. Leva um tempo para as coisas deixarem de doer, de serem diferentes. A gente pode voltar a ter o estímulo até aquele estímulo não nos fazer mais mal, a gente estar maduro o suficiente para enfrentar aquilo de novo. Então, isso também é muito importante, se afaste. E outra coisa que pode nos ajudar muito, gente, é reconhecer aquilo que a gente já é e já tem. Vamos parar só de olhar para a falta daquele passado e falar, Boa. olha para o presente, o que você tem agora, o que você é agora. Começa a listar suas qualidades, começa a listar as coisas que não te faltam. Talvez no começo você tenha dificuldade, porque você está tão ressentido com o passado, que você fala, mas me falta tanta coisa. Ah, tá bom, vai, eu tenho saúde, tenho comida, o que já é maravilhoso. Mas aí você pode começar a ficar mais criativa. Nossa, eu tenho alguém que liga para mim o suficiente a ponto de me mandar mensagem. Eu tenho luz para conseguir acessar meu computador e ver uma série para me distrair. Eu tenho inteligência para ler um livro e mudar meu ponto de vista. Começa a ser criativa, começa a ver as coisas que você já tem, as qualidades que você já é. Tem muita gente que tem dificuldade de reconhecer as próprias qualidades, então uma coisa que pode ajudar muito é pedir ajuda para os amigos. Fala, me dá uma ajuda aqui, eu realmente estou nesse exercício, eu estou com essa dificuldade. O que você vê em mim de bom? Você consegue ver? Seja sincero, seja honesto. Faça isso com algumas pessoas perto de você que você confia, para que elas te deem esse feedback e você consiga se atrelar a essas qualidades e falar: ai, eu não estou confiando nas ferramentas que eu tenho, mas eu tenho. Eu tenho. Então, e aí você vai se ajudando a se empoderar para você planejar. Tá bom. Então eu tenho isso, eu estou sentindo falta disso. Eu estou sentindo falta disso? Será que eu não consigo ter estratégias para ter isso? Pertencimento, é paz, é alegria, eu quero sentir que eu faço parte de uma comunidade. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu quero sentir que eu estou numa relação em que eu tenha confiança novamente. Como? Defina estratégias. Porque a nossa estratégia não está atrelada a uma pessoa. Entendam isso. Ah, mas ele era o meu pai. Não está atrelado a uma pessoa. Quantas pessoas não perderam, foram adotadas e recomeçaram a vida e tal? Não é uma pessoa. Nossa estratégia, a gente pode ser muito mais criativa para preencher esse vazio e essa dor, né? Para conseguir suprir essa necessidade de formas diferentes. Então, planeje isso e mais. Aí, a dica final que eu vou falar aqui. Anote e deixe num lugar visível. Nem que você precise ver todos os dias. Anote e deixe num Boa. lugar visível. Por quê? Porque se você está acostumado nesse papel de remoer o passado aqui, ó, nessa narrativa interna, você vai fazer o exercício, você pode até se sentir melhor. Mas no dia seguinte você fala, mas que saudade, tal. Parou, olha o papel, lembra das coisas, lembra do teu planejamento e fala, é aquele negócio, um dia de cada vez. E aí você vai se lembrando, porque você vai ter que romper um hábito de contar aquela velha história para substituir por uma história nova, uma história de mais esperança. Então, esse passo é fundamental. Anote.
Perfeito, galera. Então a gente deu 5 passos aí, né, para vocês começarem esse processo que é individual e específico e único, que não cabe comparação ou de ninguém mais, né, que é seu. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham tirado prints aí, que vocês tenham tirado uma boa conclusão da conversa. E bem rapidinho para a gente concluir, então, se a gente puder concluir essa conversa aqui de 2 formas. A primeira é: pare de remoer coisas que você acha que poderia ter feito de diferente, tá, gente? Como eu disse no IGTV ontem, o passado é imutável. O que eu posso fazer com o passado? Aprender dele, extrair dele oportunidades para eu ser melhor daqui para frente. Então, entenda o que você ofereceu. Às vezes você realmente pisou na bola, como todos fazemos, tá? Não fica ruminando aquilo, não fica remoendo aquilo. Entenda como você pisou na bola, o que você pode fazer de diferente daqui para frente. E aí você escreve esses aprendizados e usa aquilo como catapulta para você ser melhor. E não para você ficar remoendo aquilo, porque não vai te levar para lugar nenhum. E a número 2, gente, que a gente precisa parar de remoer, é as coisas que você gostaria que os outros tivessem feito no passado que você está remoendo. Gente, que o outro poderia ter feito, tá na sua expectativa do outro, que é algo que você não pode controlar, sobre o passado, que é um tempo que você não pode controlar. Então, isso, no geral, é uma perda de energia muito grande, né? O que os outros deixaram de fazer ou não fizeram de acordo com as suas expectativas, diz respeito a eles, né? Diz respeito ao que eles tinham a oferecer naquele momento. Exato. Às vezes a gente está em uma fase da nossa vida em que a gente não sabe melhor, a gente não sabe mais que aquilo, a gente não sabia como comunicar, não sabia como agir. Às vezes a gente age no impacto, né, no nervosismo, na insegurança, enfim. A gente tem que aplicar esse perdão, né? Então isso é incontrolável, isso não está no nosso controle. Vamos usar essa energia que a gente está perdendo aqui, literalmente perdendo, pensando no que eles poderiam ter feito, para pensar o que eu aprendi da situação e como eu posso usar isso ao meu favor para ser uma pessoa melhor daqui para frente, né, gente? Então é sempre uma visão otimista, é uma visão que perdoa, é uma visão que quer progredir e não o contrário. As pessoas que mais conseguem superar as dores são aquelas que conseguem extrair algum aprendizado disso e pensar, passei por isso, eu vou ser melhor. Você é mais forte. E a vida vai dar outras porradas. Não quer dizer que você vai se ver livre de porradas da vida, não. Quer dizer que você vai ficar mais forte para superar aquilo. E quanto maiores os desafios, mais forte você vai ficar. E mais impacto você vai fazer. Quantas vezes a gente não usa uma dor que a gente teve por uma experiência para inspirar outra pessoa, para dar uma palavra de sabedoria e falar, putz, você consegue falar a coisa certa porque você já passou por aquilo. Então, nada acontece por um motivo. Entregue, sabe? A gente às vezes fica querendo controlar. É muita questão de entregar a situação, o controle e ressignificar as coisas a nosso favor, usando essa energia da melhor forma. Amiga, quero te agradecer muito por essa troca maravilhosa. Maravilhoso. Amei. Espero que vocês tenham gostado, gente. Amei, amiga. Foi linda. Fiquei até pensando se eu devia deixar salva aqui para ajudar mais gente. Fique apegada. Fique apegada. Se quiser salvar aí, você tem o meu consentimento, você que sabe. Mas, gente, obrigada por vocês estarem com a gente aqui, compartilhando coisas que muitas vezes podem ser difíceis para vocês e a gente não subestima isso de maneira alguma. Então, eu espero que tenha feito uma diferença e que vocês... Paula, ela vai ficar salva? Ela que sabe, ó. Ela que vai... Salva isso, ó. Gente, a gente então vai ficar salva. A gente tinha falado que não ia salvar, mas vai ficar salva. Então, a gente acredita que pode ajudar mais gente. E é isso, gente. Compartilha com os amigos que vocês aí acham que podem se beneficiar desse papo. E seguimos melhores, né, gente? Seguimos perdoando e mais fortes. Bom, a gente vai salvar então. Entrem no nosso link depois da escola. Tem um monte de coisa lá, conteúdo de blog no nosso Telegram que vocês podem amadurecer a mais com a gente a cada dia. Um beijo. É isso, gente. Entra no nosso grupo do Telegram e a gente se vê na próxima live na quarta-feira que vem, tá bom? É isso. Um beijo. Um beijo. Tchau.